Graça e paz para você que está vendo esse vídeo aí por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite agora entrar na sua casa, não importa nem o dia e nem a hora. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal e eu quero convidar você a se inscrever aqui caso você não esteja inscrito ainda. E que você curta, comente e compartilhe esse vídeo que eu vou colocar aqui e todos os outros que estiverem aí disponíveis aí na playlist do canal. Bem, eu quero convidar você a já deixar sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 8, do 6 ao 11. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: a excelência da sabedoria. Antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero transmitir para você aquele roteiro. Nós vamos falar um pouco sobre fake news, em seguida sobre o submundo gospel. Vou trazer para você uma ilustração do reino de Deus. Vou falar sobre o meu novo livro e aí eu vou entrar com a mensagem. Então tá aí o roteiro do vídeo de hoje. Dito tudo isso, vem comigo. E antes que eu me esqueça, data de hoje, dia 10 de maio de 2024, eu quero desejar a você que é mãe, um Dia das Mães abençoado, um Dia das Mães repleto de todas as bênçãos de Deus. E quero convidar você que é filho a honrar sua mãe, como é mandamento bíblico, honrar sua mãe. E lembrar que Dia das Mães não é somente o segundo domingo de maio, que é uma data dada pelo comércio para poder lembrar e vender, enfim. Mas que Dia das Mães é todo dia. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda quando você faz isso, você me ajuda a distribuir o vídeo nessa plataforma, a levar a mensagem do Evangelho de Cristo adiante. Você me ajuda a fazer com que esse vídeo possa ser considerado pela plataforma um vídeo recomendado para que mais e mais pessoas possam assisti-lo. Data de hoje, 10 de maio de 2024, quero desejar a você, que é a mãe, um Dia das Mães abençoado, um Dia das Mães feliz, um Dia das Mães repleto das bênçãos de Deus. Quero convidar você, filho, a meditar nesse dia, lembrar que Dia das Mães é todo dia e que você aprenda cada vez mais a dar valor à sua mãe. Vamos lá, vamos falar hoje sobre o combate às fake news. Os textos bíblicos sobre o assunto estão disponíveis aí nos comentários. E eu quero que você medite em cada um deles, como eu tenho colocado aí ao longo das semanas, dos meses, nos comentários. E hoje nós vamos meditar sobre Jeremias 23:32. É o segundo texto da lista aí, tá? Jeremias 23:32 sobre os falsos profetas. Eu vou entrar nesse assunto já já. Eu quero convidar você no combate às fake news a pensar aqui nessa notícia que está sendo divulgada aí, que o governo está criando um decreto para supostamente proibir a pregação do Evangelho nos presídios. Como eu tenho dito, fake news, elas são compostas por mentiras, são compostas por meias-verdades, são compostas por verdades distorcidas, manipuladas ao bel prazer de pessoas ou grupos com interesses escusos. E essa notícia sobre a suposta proibição da pregação do Evangelho nos presídios
se enquadra nessa história de uma meia-verdade manipulada por interesses escusos da chamada bancada evangélica bolsonarista que está no Congresso, que foram eles que se rebelaram, e certamente grupos ligados ao bolsonarismo espalharam essa fake news. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cristianismo, bolsonarismo, as contradições. Como um cristão não tem como ser um cristão ser bolsonarista. Ou é cristão ou é bolsonarista. Mas vamos nos ater primeiramente à notícia em si. Primeiramente, o governo não tem poder para passar por cima da Constituição e proibir a pregação em presídios, porque está na Constituição, está lá previsto num dos seus artigos, que encarcerados em presídios e enfermos internados em hospitais têm direito à assistência espiritual. Tem direito, tá? Então isso é um direito previsto em Constituição e o governo não tem como passar por cima, tá? O que o governo está tentando fazer é regulamentar ou botar ordem na questão dos cultos nos presídios, especialmente naquele momento de recolhimento de ofertas, que é algo que vamos combinar aqui que é intrigante. Por que que nos presídios, quando existe a pregação, existe o culto, por que recolher ofertas? A quem se destinam essas ofertas? Se os internos estão lá, as famílias dos internos recebem auxílio reclusão, que é previsto em Constituição e que é dado. Não vai para o preso, vai para a família do preso, auxílio reclusão. Então, para que recolhe-se oferta? Qual é a finalidade de se recolher oferta em culto em presídio? Então é esse tipo de coisa aí que o governo está querendo botar ordem. É um decreto questionável. Vale a pena estudar melhor esse decreto para ver, para que não haja nenhuma tentativa realmente de tentar restringir a pregação. O que eu creio que não é o caso de restringir a pregação. Mas é bom que nós, como cristãos, estejamos atentos, porque, embora saibamos que o Brasil é um país que dá liberdade de culto para nós, embora o Brasil nos permita pregar o Evangelho, não sofremos restrições para pregar o Evangelho, ao contrário dos nossos irmãos em Cristo que estão em outros países e que sofrem sim perseguições porque pregam o Evangelho. Sabemos que no final dos tempos nós cristãos seremos perseguidos. Então, se ainda não estamos passando por isso aqui, devemos agradecer a Deus e devemos estar alertas para que venhamos a nos preparar caso a perseguição venha acontecer, porque está na Bíblia. Não sei se nós que estamos aqui agora passaremos por isso. Não sei se isso será em gerações futuras, até porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nem ele sabe, a não ser Deus o Pai. Assim está escrito na Bíblia. Dito isso, eu quero convidar você aqui a pensar no seguinte, como eu tenho dito. Como eu falei ainda há pouco, a bancada evangélica bolsonarista é que movimentou todo esse escarcéu, fez todo esse escarcéu e deturpou a notícia. E a gente sabe que infelizmente é com o intuito de tumultuar, a gente sabe que é com o intuito de querer jogar o povo contra o governo, porque eles ainda não se conformam com a derrota do Bolsonaro. Quase 2 anos depois eles ainda não se conformam. Então nós vemos aqui algumas distorções muito claras com relação ao bolsonarismo. Não tem como um cristão se identificar como cristão e bolsonarista. Ou é cristão ou é bolsonarista. Eu vou dizer por quê. Vamos comparar com a Bíblia, o que nós sabemos dentro da Bíblia sobre o cristianismo e o que é o bolsonarismo.
O bolsonarismo, infelizmente eu tenho que falar desse assunto, não tem como. Eu não gostaria, mas infelizmente não tem como. Eu sou obediente, é o que Deus está mandando eu fazer, então eu tenho que fazer. É desagradável falar de política, especialmente falar de bolsonarismo. É muito desagradável. Muito desagradável. Mas, vamos lá. O bolsonarismo, ele é uma seita. Se enquadra, ele tem a grande maioria dos requisitos de uma seita. Como os testemunhas de Jeová, como os mormons, que são representados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como os adventistas e como os da Igreja da Unificação. Vamos lá. Igreja da Unificação é representada pelo seu líder, que é o Reverendo Moon. Os testemunhos de Jeová começaram com seu criador, Charles Russell. Os adventistas começaram através da sua profetisa Ellen White. Os mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, começaram com seu criador, Joseph Smith. E o bolsonarismo começou através do Jair Bolsonaro. Quais são as características das seitas em que o bolsonarismo se encaixa? Todas as seitas têm pontos em comum. O primeiro deles, a palavra do líder é suprema, vale mais do que a palavra de Deus. Em todos esses lugares, o que o seu líder fala vale mais do que o que a palavra de Deus diz. Segunda característica, somente eles estão certos, todos os outros grupos estão errados. Cada um desses grupos que eu falei, incluindo o bolsonarismo, acha que só eles estão certos, todos os outros estão errados. Terceira característica, eles consideram que todos os outros que não rezam pela sua cartilha são inimigos. Inimigos, que têm que ser inclusive abatidos. Quarta característica, os seus líderes são colocados como divindades, praticamente ao lado da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São colocados ao lado da Trindade. Como é que eu provo isso? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová ela é diferente, distorcida da Bíblia que nós temos. Os escritos de Ellen White no Adventismo são mais valorizados do que a Bíblia. Dentro da Igreja dos Mormons, eles têm uma Bíblia própria lá, o Livro de Mormon, que eles chamam. É aquilo lá que é ensinado. Tem mais valor do que a Bíblia. Da Igreja da Unificação, o Reverendo Moon entregava lá os seus revelamentos, aquilo tinha mais valor do que a Bíblia. No bolsonarismo, o que o Bolsonaro fala tem mais valor do que o que a Bíblia diz. Inclusive o Bolsonaro foi colocado no altar de muitas igrejas, nos púlpitos de muitas igrejas, e muitas igrejas idolatrando ele. Até musiquinha era cantada para ele dentro das igrejas na época das eleições. Vários profetas de Baal foram levantados naquele período que ele foi presidente. E agora vamos falar sobre as contradições entre o bolsonarismo e o cristianismo. Vamos lá. A primeira delas, o bolsonarismo prega o armamentismo. Nós temos aí um deputado bolsonarista, mineiro, famoso, que no perfil dele ele se identifica como cristão armamentista, o que já é uma contradição. Ou você é cristão ou você é armamentista. E Jesus Cristo foi o oposto disso. Jesus Cristo, quando ele estava para ser preso, você pode conferir na sua Bíblia, os discípulos quiseram se armar para defendê-lo. E Jesus falou, não, se eu quisesse, eu pediria ao Pai que enviasse exércitos de anjos e eu não seria preso. Mas eu tenho que ser preso e tenho que ser levado para que se cumpram as Escrituras. No mesmo texto, naquele mesmo momento, Pedro, impulsivo como sempre ele era, pegou, desembainhou a espada, cortou a orelha de um dos homens que estavam ali, chamado Malco. Você pode conferir isso no Evangelho de Lucas, que dá o nome do homem, e nos mostra com riqueza de detalhes que Jesus pegou a orelha do homem,
colocou no lugar, exerceu um milagre para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, ó, vocês estão prendendo o homem errado. Eu sou quem eu digo que eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho poder realmente. Jesus fez questão de fazer aquele milagre, mostrou isso àquelas pessoas que estavam ali e repreendeu Pedro pelo uso da espada. E disse a Pedro para guardar a espada e disse mais, disse que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Daí que vem um dito popular que a gente conhece aí, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Confere na sua Bíblia, nos evangelhos, que você vai encontrar esse texto que eu estou falando para você. Então, uma das contradições do bolsonarismo com o cristianismo. O bolsonarismo prega o armamentista, o cristianismo que Jesus nos ensinou e deixou para nós prega o oposto. Não temos que nos armar. Outra contradição. O bolsonarismo é um projeto de poder. Os pastores bolsonaristas que estão aí na mídia, eles têm um projeto de poder. Eles tinham um projeto de poder, ainda tem, porque eles querem colocar de volta o Bolsonaro lá. Eles insistem em chamar o Bolsonaro de presidente, o que já é um claro desrespeito ao que a Bíblia diz, né? Que se a Bíblia diz que os governantes foram colocados ali por Deus, e o governante do país nesse momento é o Lula, eles deveriam respeitar. Principalmente por serem pastores, né? A Bíblia diz que temos que respeitar os governantes. Podemos não concordar, mas temos que respeitar. Está escrito na Bíblia. Temos que orar pelos governantes. Então não faz sentido chamar Bolsonaro de presidente. Ele é ex-presidente. Se um dia voltará a ser, só depois de 2030, porque ele está inelegível até 2030. E isso se ele não for condenado em outros processos que estão rolando na justiça. Mas isso não é assunto nem para mim nem para você. Isso aí está por conta da justiça, os processos que já estão lá. Está por conta da Polícia Federal, aqueles nos quais ele está sendo investigado. Isso não é assunto para nós. Isso é assunto para quem de direito. Passa a bola para quem de direito. Eu não estou aqui para dizer se é culpado ou se é inocente. Eu não sou policial, não trabalho lá, então eu não tenho que falar nem que é inocente, nem que é culpado. Nem faço parte do STF para julgar. Nem tenho acesso aos autos do processo. Não cabe a mim nem a você dizer que ele é inocente ou que ele é culpado. Deus é quem sabe, e se ele for inocente, a inocência dele virá. Se ele for culpado, ele vai pagar pelo que ele fez, de acordo com as leis dos homens. E o que ele tiver que acertar com Deus é Romanos 14:12 para mim, para você e para todos nós. Cada um dará conta de si para Deus. Acho que eu fui bem claro. Então vamos voltar para cá. Então, enquanto o bolsonarismo ele é um projeto de poder, isso está claro. Inclusive, a ex-primeira-dama falou isso há pouco tempo, que a igreja tem que se enfiar mesmo no Estado. Jesus, quando foi interrogado por Pôncio Pilatos, qual foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez? Você é rei? Você é o rei dos judeus mesmo? Jesus respondeu o quê? É você que está dizendo. Eu não disse nada disso. Eu nunca disse que eu era rei de nada. E Jesus ainda falou mais. Meu reino não é desse mundo. Então, enquanto o bolsonarismo se trata de um projeto político que queria implantar no país a República do Evangelistão, infelizmente, para querer perseguir as minorias, para perseguir as outras religiões, esse é o projeto de poder que está por trás do bolsonarismo, caso você não saiba. Tá? Caso você não saiba. Então vamos lá. Outra contradição entre o cristianismo e o bolsonarismo. O bolsonarismo é negacionista. Não acredita na ciência, não acredita na vacinação. Por causa do negacionismo do Bolsonaro e dos bolsonaristas, 700 mil pessoas morreram de Covid. Não custa nada relembrar para você. O Brasil sempre foi referência em vacinação. E há uma contradição, porque o bolsonarismo defende a volta do regime militar, defende a volta da ditadura. Aí quando você vai estudar, e os bolsonaristas não são muito bons de estudo,
porque se fosse, eles não falariam tanta besteira como falam nas redes sociais. E eu estou aqui para poder jogar batata quente na sua mão. Você que é um cristão sincero, fiel, temente a Deus, eu quero fazer uma diferenciação aqui entre bolsonarista e eleitor de Bolsonaro. Eleitor de Bolsonaro exerce o direito democrático de votar. Vota no Bolsonaro, como o outro vota no Lula, como o outro vota no Ciro Gomes, ou na Soraya Tronic, ou na Simone Tebet, ou no Padre Kelmo, enfim. Democracia. Eleitor vota em quem ele quiser, ou não vota. Se não quiser votar, não vota também. Vai lá, anula o voto, vota em branco. Isso se chama democracia. Quando eu falo em bolsonarismo, bolsonarista, é aquele que faz essas vergonhas que a gente vê na internet aí, nas redes sociais. O bolsonarista é aquele que se prostra rezando ou orando para pneu. Ridículo. Os vídeos estão aí. Bolsonarista é aquele que reza e ora para os ETs. Bolsonarista é aquele que fica gritando iau, iau no meio da rua, parece um retardado mental. A gente que é cristão, que conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que ele estava falando Deus em hebraico. Mas só que para aquele que não conhece a palavra de Deus, para aquele que não conhece as coisas de Deus, ele passou por retardado. Passou por um débil mental e está fazendo vergonha para o evangelho, né? Gritando iau, iau, iau no meio da rua. Coisa de louco. Tem uma outra louca aí também que gravou na ocasião falando que o Lula não era o Lula, era o Bolsonaro que foi transformado pelos reptilianos no corpo do Lula. Tem um vídeo aí, estou inventando nada. Isso é bolsonarista. Bolsonarista é aquele que no dia 8 de janeiro de 2023 fez aquela loucura de invadir as salas dos três poderes. Invadiram, quebraram tudo e tiveram a coragem de cagar na mesa de um dos ministros do STF. Isso é cristianismo aonde? E se dizem cristãos, né? Deus, pátria, família, fazendo vergonha para o evangelho. Por causa dos bolsonaristas, nós temos 8 milhões de desigrejados que têm ranço de igreja, que não querem nem botar o pé numa igreja. Por causa de pastores bolsonaristas, eu não gosto de falar nomes não, para não denegrir. Mas quando você vê esses pastores bolsonaristas mais famosos aí, esses que aparecem toda hora nas redes sociais, eu vou ter que falar, não tem jeito. Quando você vê um Silas Malafaia com ódio no coração, com ódio no semblante, com ódio na fala, que pessoa que não conhece a Cristo, que está sedenta de ouvir a palavra de Deus, vai querer botar o pé numa igreja cujo pastor é o Silas Malafaia, ou o Marco Feliciano, ou o André Valadão? São três famosos que transmitem tanto ódio, transmitem tanto rancor, e fora os outros menos famosos que também estão aí nas redes sociais. Como o evangelho vai ser pregado com essa gente? Por causa dessa gente, que faz com que muitas pessoas tenham ranço do evangelho, ranço de evangelho, ranço de crente. Isso é ser bolsonarista. Está causando ranço nas pessoas que não querem saber do evangelho, porque acham que todos nós cristãos somos iguais. E eu digo e repito para você, não coloque na minha boca palavras que eu não falei. Por exemplo, não venha aqui nas redes sociais dizer que eu sou eleitor de Lula, que eu não sou eleitor de ninguém. Já falei e repito, eu estou buscando o meu direito de nem comparecer em eleição para votar, aproveitando da minha deficiência. Já que eu consegui isenção de imposto de renda, eu estou pesquisando isenção de voto também. E o dia que eu conseguir, eu nunca mais vou botar meus pés numa sessão eleitoral para votar. Porque nenhum político merece meu voto. O meu não.
É um direito que eu tenho. Eu vivo numa democracia, eu não sou obrigado. Eu até tenho que ir lá votar, mas eu não sou obrigado a chegar lá e votar em ninguém, não. Posso anular meu voto, como eu faço. E é o que eu faço. Tá? Pra gente poder deixar as coisas bem claras aqui. E para ficar mais claro ainda, vou ter que tocar por alto nessa questão das enchentes do Rio Grande do Sul. O papelão que essa influenciadora de esquerda fez, fazendo chacota com as enchentes do Rio Grande do Sul, é para dizer que eu não bato só em bolsonarista. O que essa menina fez foi lamentável, foi ridículo, ela se igualou por baixo ao que o Bolsonaro fazia na época da Covid. Debochava das pessoas que não conseguiam respirar porque não tinham o oxigênio, porque não tinham ar. A falta de empatia do Bolsonaro quando ele dizia que não era coveiro, sabe? Os deboches que ele fez fingindo que não estava conseguindo respirar. Então essa menina de esquerda se igualou por baixo ao Bolsonaro. Então, comigo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, como se diz no ditado popular. Então, se eu tiver que falar, tá errado, eu falo e pronto. Não tem essa. Não é porque é de esquerda que eu vou passar a mão na cabeça, não tem essa não. Tá errado. Lamentável o que a menina falou sobre as enchentes, dizer que lá ela estava cheia de bolsonarista morrendo afogado. O que é isso? São brasileiros, são seres humanos. Não importa se votou nesse ou naquele, se tem essa ou aquela ideologia. A discordância, eu tenho dito e repito sempre, ela se limita ao campo das ideias. Como é que eu posso desejar mal ao meu próximo? Que cristão sou eu? Que cristão sou eu? Vou desejar o mal ao meu próximo só porque ele votou diferente de mim? Só porque ele tem uma ideologia diferente da minha? Que cristão sou eu? Aí que moral eu vou ter para chegar aqui e pregar a palavra de Deus? Que moral eu vou ter? Que credibilidade eu vou ter para pregar a palavra de Deus? Destilando ódio. Por isso que eu critico esses pastores bolsonaristas que eu falei os nomes. Como eles vão pregar a palavra de Deus? Só causam ranço nas pessoas. É sobre isso. Então vamos lá, outra contradição do bolsonarismo. O bolsonarismo ele é excludente e supremacista. Ou seja, quem é superior é o homem branco. Então eles consideram pretos, nordestinos, mulheres, gays como raça inferior. Bem semelhante ao nazismo, diga-se de passagem, né? Aí quando eu venho para o cristianismo, eu vejo que Jesus abraçou a todos. Como é que é isso? Jesus andava com publicanos, com pecadores, ele não fazia as mesmas coisas que eles faziam. Estou deixando bem claro isso aqui, tá? Mas ele interagia com as pessoas. Era para aquelas pessoas que ele queria levar a palavra de Deus. Eram aquelas pessoas a quem Jesus queria alcançar com o amor de Deus. E o bolsonarismo é o oposto disso, que prega o ódio. Eles não têm amor por ninguém. Não tem, infelizmente não tem. Eles demonstram isso nas redes sociais. Eles demonstram isso aí. Nos comentários. Eu mesmo já fui vítima de ataques de bolsonaristas. Eu mesmo já fui vítima de ataque deles. Em comentários. Não foram muitos não, mas os que aconteceram, eu denunciei as plataformas. Eu não me dei o trabalho de debater, eu só peguei e denunciei os comentários e denunciei os perfis. E não me preocupei também em averiguar o que a plataforma fez ou deixou de fazer, não. Aí também já é gastar tempo demais com quem não vale a pena de ficar gastando tempo assim. Para ficar com vingancinha pessoal. E o restante eu coloquei na mão de Deus. Que Deus faça, que Deus tome conta. Então a gente vê que há uma contradição. Agora, o que eu estou fazendo com você é jogando a batata quente na sua mão. Você é cristão, sério, sincero, temente a Deus. E se recusa a dar crédito ao que eu estou falando, quer se manter bolsonarista, armamentista.
que o bolsonarismo é armamentista, quer se manter negacionista. Eu falei das vacinas e também tenho que falar do absurdo que eles falam sobre o aquecimento global. Eles dizem que aquecimento global é coisa de comunista. E eu ainda há pouco falei das enchentes do Rio Grande do Sul. Elas são prova cabal das consequências do aquecimento global. Não só aquecimento global, mas existem outras coisas envolvidas. A natureza hoje está toda bagunçada. Não me vem aqui colocar as questões espirituais que está na Bíblia, que essas coisas iam acontecer. A gente sabe que está na Bíblia, que essas coisas poderiam acontecer sim, como sinais dos fins dos tempos. Mas a Bíblia não nos menciona quem é que causa isso. A Bíblia nos conta que vai acontecer. O que eu quero dizer com isso que eu estou falando é o seguinte: Deus tem dado permissão durante décadas e décadas para o ser humano poluir com seus carros, com as suas indústrias, poluir o ar, e essa poluição furar a camada de ozônio e a radiação solar ficar mais intensa e começar a acontecer o derretimento lá das geleiras, e com isso começa a subir o nível dos mares, e o ser humano que vai lá e desmata, porque caso você não saiba, como eu tenho dito aqui, o bolsonarista geralmente é fraco de estudo. Não sei porquê, mas é fraquíssimo de estudo. Porque não entende nada de história, não entende nada de geografia, não entende nada de biologia, de ciência, nada. A copa das árvores, ela absorve a chuva. Então, quando você arranca aquela árvore, a chuva desce direto. No que a chuva desce direto, o que acontece? Onde não tem a árvore para proteger, vem o quê? Os deslizamentos. Quando é em lugar alto, vem a erosão da terra. E sem falar do povo que é porco e que joga lixo na rua, o lixo entope o bueiro, a água não tem para onde escoar. O que acontece? As enchentes. O povo desmata quando sai construindo em áreas que não tem que construir, perto de rio, aí desmata a floresta, desmata morros, encostas, aí acontecem essas tragédias todas. E a gente sabe que os governantes têm a sua parcela de culpa, porque eles têm a obrigação de fornecer casas para a população. Está na Constituição isso. Então não deveríamos ter déficit habitacional, que está previsto na Constituição, a garantia de moradia. E por que os governos federal, estadual e municipal têm que ter tantos imóveis? Por que eles não podem pegar os imóveis que eles têm, muitas vezes estão lá desocupados, e disponibilizar para moradias? Sim, disponibilizar para moradias. Por que não fazem isso? Por que não compram de repente terrenos que tem aí pelas cidades aí, terrenos, procurem os donos, comprem os terrenos e construam casas para as pessoas morarem, casas que fiquem longe de rios, longe de encostas? Por que os governantes não gastam dinheiro fazendo obras de infraestrutura? Evitariam essas coisas que estão acontecendo, como as enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, que muita coisa que acontece está na mão do homem. Com a permissão de Deus, é claro, porque Deus é quem está no controle de tudo, e Deus está permitindo para que realmente se cumpram os sinais do fim dos tempos. Eu sei disso. Não estou aqui para contradizer a Bíblia, não. Pelo contrário, eu estou reforçando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas coisas irão acontecer como sinal do fim dos tempos, e vai acontecer, e vai continuar acontecendo, e Deus está permitindo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dar um basta nisso. A gente sabe disso. Deus vai dar um basta. A maldade do ser humano. Então, se você quiser continuar sendo cristão e se dizendo bolsonarista, ou sendo bolsonarista e se dizendo cristão, é com você mesmo. Eu já joguei a batata quente na sua mão, você já sabe as diferenças gritantes, as contradições entre bolsonarismo e cristianismo. O resto é com você, eu não tenho nada com isso. Não estou aqui para proibir você de nada, não. Quem sou eu na fila do pão? Depois você se acerta com Deus. Romanos 14, 12 para mim, para você e para todos nós. Cada um dá conta de si para Deus. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Quando você faz isso aqui nessa plataforma, você faz com que ela distribua para mais e mais pessoas esse vídeo. E na data de hoje, 10 de maio de 2024, eu quero desejar a você que é mãe, um feliz Dia das Mães, um Dia das Mães abençoado. E para você que é filho, eu quero dedicar a você a seguinte frase: pensa que o dia das Mães é todo dia. Pensa que enquanto você tem sua mãe aqui, você é um privilegiado, porque tem muita gente que não tem mais a sua mãe aqui. Eu sou um caso. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 16 anos. E eu gostaria de ter a minha mãe aqui. Mas eu sei que um dia a gente vai se encontrar lá no céu. Eu sei que esse dia um dia vai chegar e a gente vai se encontrar lá. Mas eu não tenho ela aqui desde 22 de maio de 1982. Mas faz parte da vida. Mas você que é filho e tem sua mãe, aproveita. Aproveita, ouça os conselhos dela, desfrute da companhia dela. Honre a sua mãe. Honrar sua mãe não é só dar um presente bonito no domingo, Dia das Mães, não. É todo dia um eu te amo, todo dia uma visita. Caso você seja casado e more com a sua mulher, visita. Ah, tá longe, é outro bairro, outra cidade, outro estado, até outro país. A internet, ela encurta as fronteiras. Pensa nisso. Bom, vamos falar sobre o submundo gospel, falsos profetas. Agora sim, Jeremias 23, 32. É o segundo texto dessa lista que está aí nos comentários sobre os falsos profetas. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor, que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem, nunca dei ordem para falarem em meu nome. Tudo o que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, essa palavra que Deus trouxe aqui através do profeta Jeremias é uma das palavras mais fortes que tem sobre os falsos profetas. Daqui a pouco eu vou ler de novo. Eu quero que você analise bem o contexto que você tem visto hoje em dia. Quantos profetas, quantas profetisas têm aparecido na internet aí? Vocês já viram quantos anunciam tragédias que não se cumprem? Vocês já viram? A internet está cheia deles. Anunciam tragédias que não se cumprem. Tragédias que... E só tragédia, né? Vocês já repararam? Vocês também já repararam quantos profetas trazem para nós profecia só de bênção? Só de vitória? Só entregam chave disso, chave daquilo? Vocês já viram? Pelas igrejas, pela internet? Quem tem ministérios assim que às vezes sai para cantar em igreja, sai para pregar em igreja, vê isso com bastante intensidade. Como eu muitas vezes saio para pregar em diferentes igrejas, eu vejo isso com intensidade. Na internet também. Os falsos profetas aí. Não somente na época da política, como eu já falei em outras vezes, tá? Mas em outras situações também.
E aqueles que falam profecias repetidas, por exemplo, esses que falam sobre tempestades, enchentes, a Bíblia já está dizendo isso. Então para que ele vem dizer que Deus está mostrando? A Bíblia já está falando. Jesus já falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás, que no final dos tempos nós vamos ter sim modificações na natureza. E a gente já está vendo que são sinais, princípios de dores, tá? A gente sabe que tem as explicações técnicas, mas tudo está acontecendo com a permissão de Deus. Porque se Deus quiser dar um basta, proibir o homem de desmatar, de zoar o plantão, Deus tem poder para fazer. Mas Deus está permitindo porque é necessário que a palavra dele se cumpra. Porque ele falou que no final dos tempos, como um dos sinais, essas modificações da natureza aconteceriam. Por isso Deus está permitindo. Mas tudo está no controle dele. Isso tem que ficar claro para você que está me ouvindo aí. Isso tem que ficar claro para você. Então você tem aí esses falsos profetas falando coisas que Deus nunca mandou eles falarem. Em todas as áreas da vida, em muitas igrejas. Sabe? Mas isso está acontecendo por nossa culpa também, porque somos nós que damos crédito a eles. Somos nós que muitas vezes vamos atrás deles. Somos nós que muitas vezes pagamos. Pagamos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, o cachê que eles pedem. Para falar aquele monte de baboseira. Para falar esse monte de groselha aí nas igrejas. Somos nós, temos nossa parcela de culpa. Somos nós que não pedimos a Deus o dom do discernimento de espíritos. 1 João capítulo 4, verso 1 para você meditar. Pega a tua Bíblia aí e medita. Está escrito lá. Então nós falhamos nesse quesito aí. A falha é nossa. Por isso eles estão proliferando aí. Mas também está escrito na Bíblia que no final dos tempos eles se proliferariam, sim. Eis que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Jesus falou. E o apóstolo Paulo também fala, no final dos tempos eles iam se proliferar que nem piolho. Iam se proliferar que nem barata nas igrejas. Em grande quantidade, para enganar. Vamos para o texto? O versículo é bem grande. E a minha tradução ela é uma tradução bem atualizada. Vamos lá. Ó. Assim diz o Senhor: vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor. Esses sonhos que aparecem aí, que o cara sonhou que vai ter uma enchente, que vai ter um acidente de avião, que vai ter um terremoto, que vai ter não sei o que, essas bizarrices que eles sonham, entendeu? Sonhos mentirosos. Que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Aí rapidinho o povo começa a idolatrá-los, começa a considerar esses caras como verdadeiros profetas, idolatram eles e pagam fortunas para eles profetizarem nas suas igrejas. Fazem o povo cometer pecado. Vamos lá. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem. Nunca dei ordem para falarem em meu nome. Olha que coisa forte que a gente está lendo aqui. Deus nunca mandou essa gente falar. Tenho que lembrar especificamente da política. Deus nunca mandou essa gente falar que o Bolsonaro seria reeleito. E passaram vergonha que o eleito foi o Lula. Tá aqui, gente. Tudo o que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Então, se tudo que eles falaram não trouxe benefício ao povo, só trouxe prejuízo, certo? Se não trouxe benefício, trouxe prejuízo. Se trouxe prejuízo foi porque Deus não mandou. Trouxe confusão. Quanta gente saiu da igreja depois de 2022? Porque acreditaram nos falsos profetas que diziam que o Bolsonaro seria reeleito e eleito foi o Lula. Quantos se decepcionaram com essa falsa profecia?
Quantos se decepcionaram quando receberam falsas profecias em outras áreas da vida? Tem um caso muito conhecido, a cantora Exla, ela mesma foi vítima de um falso profeta. Deus já tinha falado com ela, quando o filho mais velho dela ficou doente, Deus já tinha falado com ela que ia recolher. Ela já, por mais que como mãe ela estivesse com o coração dela doído, ela já tinha tido de Deus a confirmação que Deus iria recolher o menino. Mas apareceu um falso profeta para ela dizendo que Deus curaria o menino. Se essa irmã não tivesse firmeza espiritual, como é que estaria a cabeça dela hoje? Se ela não tivesse a fé que tem, a comunhão que tem, a intimidade com Deus que tem, porque Deus falou diretamente com ela que recolheria o filho dela. Eu estou tocando nesse assunto porque o vídeo dela está aí contando. Tem vários vídeos dela falando desse assunto. Vários. Só você procurar na internet que você vai encontrar. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando especificamente desse assunto e do nome dela. Por ser uma mulher que é temente a Deus, que tem comunhão com Deus, Deus falou direto com ela que ele recolheria o filho dela. É uma característica de uma verdadeira profecia. Deus fala diretamente com você e comigo o que ele quer fazer. Deus pode confirmar por outras pessoas. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Ele pode confirmar através da palavra, diretamente com a gente. Ele pode confirmar através de um louvor. Ele pode confirmar através de uma pregação. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E isso tem que ficar claro para nós. Cuidado com os falsos profetas. Acautelem-se contra os falsos profetas. E continua acompanhando aqui, tá? Essa série sobre os falsos profetas, que nós vamos trazer todos os textos bíblicos que eu coloquei aí à disposição sua para você meditar, tá? E eu vou meditar durante essas próximas semanas, um por um. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a distribuir esse vídeo nessa plataforma para que mais e mais pessoas possam ver. Hoje, dia 10 de maio de 2024, desejo a você, mamãe, um dia abençoado, um dia repleto das bênçãos do Senhor. Que você saiba que o dia da mamãe é todo dia. E que você, filho, aprenda isso. O dia da mãe é todo dia. O dia das mães é todo dia. Tá? Todo dia. Quero trazer para você uma ilustração do reino de Deus. A garça mentirosa. Certa vez, havia um lago repleto de peixes e tinha uma garça. Essa garça já não era novinha, ela não estava muito afim de ir lá, de ter o trabalho para pescar. Então, qual foi a ideia que ela criou? Ela chegou na beira do lago e falou para os peixes que aquele lago ia ser aterrado porque iam fazer uma obra ali naquele lugar e que esses mesmos homens que iriam aterrar aquele lago ali iam construir um lago um pouco mais à frente. E ela, como boazinha que ela é, ela se propôs a levar os peixes para lá, porque eles perguntaram: pô, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai morrer aqui. Ela pegou e falou: não, eu vou levar vocês para lá, para o Lago Novo. Eu vou botar eu vou colocar um de vocês aqui no meu bico e aí vocês vão para lá comigo. Aí o primeiro peixinho pulou pro bico da garça, né? Ela deu aquele voo. Quando chegou lá mais à frente, no tal lugar, o que ela fez? Ela comeu aquele peixinho. Os outros não estão sabendo de nada, que havia uma certa distância. Ela voltou. Quem é o próximo? Aí o outro peixinho foi pulando. Pulou pro bico dela. E ela foi levando. E comendo. Chegou uma hora que ela já estava empanturrada de tanto que ela comeu peixe. Só que naquela lagoa tinha um sapo que começou a desconfiar da malandragem da garça. Ele começou a desconfiar: pô, tem alguma coisa errada aqui.
e falou para os peixinhos que ainda estavam lá: pô, tem alguma coisa errada nessa história dessa garça. Eu vou dar um rolê lá nesse lugar que ela falou. E o sapo foi. Quando chegou no tal lugar, ele viu que não tinha lago nenhum. E viu lá as espinhas dos peixes. Entendeu? A cabeça dos peixes lá e as espinhas. E viu que a garça estava comendo os peixes todos. Então o que ele fez? Voltou e alertou os peixes para eles não pularem mais no bico da garça, não. Ela já estava já empanturrada, ela já não tinha nem mais força para voar direito, né? E ela mesma acabou, de tanto que ela comeu, morrendo lá pelo meio do caminho. Só que antes dela morrer pelo meio do caminho, empanturrada pelo pecado, da gula, ela fez um estrago na vida de muitos peixes. Essa ilustração, ela é para mostrar para você o estrago que os falsos profetas fazem na vida das pessoas. Porque eles têm essa lábia também, que nem a garça. Eles enganam com suas palavras traiçoeiras. Eles enganam com suas palavras doces. Eles pegam até trechos da palavra de Deus, maquiam, eles fazem aquela maquiagem, eles distorcem, eles dão aquela enfeitada, eles aprendem um ritual. Eles têm todo um ritual. Eles vão para a igreja bem vestido, paletó, gravata, tem o linguajar do crente, até decoram as línguas estranhas. Quando eu falo eles, botam homens e mulheres, elas vão com seus vestidos e tal, e aprendem a gritar. Eles falam gritando, né, no meio pentecostal, eles falam gritando, cospem no microfone e fazem todos aqueles trejeitos para manipular, para enganar, para mentir. Esse é o papel do falso profeta, exatamente como a garça mentirosa fez. Então ela se empanturrou com o pecado da gula e acabou morrendo. Esses falsos profetas, eles se empanturram com o dinheiro que eles ganham. Quanto mais dinheiro eles ganham enganando os outros, mais eles se afastam de Deus, mais eles se afastam da salvação. Por isso Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mateus 7, do 21 ao 23. Confere na sua Bíblia. Isso que Jesus avisou. E nós vamos ter pelo menos 3 surpresas no grande dia. A primeira vai ser com a nossa vida. Caramba, lutei, consegui chegar, estou aqui no céu. A segunda, caramba, aquela pessoa está aqui. A terceira, pô, mas aquela outra não está aqui. Pelo menos 3 surpresas nós vamos ter no grande dia. Grava isso, pensa nisso. Amém? Vem comigo. Vou falar agora sobre meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a distribuir esse vídeo nessa plataforma, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. E hoje, 10 de maio de 2024, desejo a você, mãe, um Dia das Mães abençoado, um Dia das Mães repleto das bênçãos do Senhor. E você, filho, medite bem nesse dia e lembre que Dia das Mães é todo dia. Vamos lá. Em breve, previsão em nome de Jesus para o segundo semestre desse ano, eu vou lançar o meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Vamos lá, vamos falar algumas coisas sobre esse livro aqui. Qual é o meu público-alvo como escritor? O meu nicho. Porque todo escritor tem o seu nicho, né? É assim que a gente chama no mercado literário. Há aqueles que escrevem para adolescentes, há aqueles que gostam de escrever ficção. Geralmente quem escreve ficção é para adolescente, para jovem e tal. Há quem escreva livros acadêmicos. Enfim, cada escritor tem o seu nicho de atuação. O meu é voltado para o público cristão. Quando eu falo cristão, eu não estou me prendendo à bandeira denominacional dessa ou daquela igreja. Eu falo público cristão. Até porque eu creio que tem muito cristão que
não se ligou ainda em nenhuma igreja. Embora a Bíblia diga lá na carta aos Hebreus que nós não devemos deixar de congregar, não vou me deter nesse tema aqui porque não é o assunto. Eu quero falar do meu livro. Então, cuide bem da sua carreira profissional. É um livro voltado para o público cristão, mas como você que me acompanha nas redes sociais, você pode muito bem perceber que as mensagens que eu trago, eu tento trazê-las de uma forma mais abrangente. Eu tento levar o evangelho para pessoas que não são cristãs também. Eu trago temas que são perfeitamente acessíveis a quem não é cristão também. E os meus livros também são, tá? Embora eu me identifique no nicho cristão, porque eu sou um escritor cristão. Mas cuide bem da sua carreira profissional. É para você que quer dar uma melhorada na sua carreira. Eu falo desde a elaboração do currículo até um planejamento para a sua aposentadoria. Agora eu quero começar a falar para você que é cristão. Nós, como cristãos, cometemos alguns erros assim gritantes na nossa carreira profissional. São erros gritantes. O primeiro deles: não nos destacamos academicamente. São pouquíssimos os cristãos que se destacam academicamente e chegam a ocupar postos de destaque, quando na verdade Deus colocou aí para todos nós alcançarmos. E por que a grande maioria dos cristãos não alcança esses postos de destaque? Vou dizer por quê. Vou mostrar para você aqui na prática uma ilustração. Eu vou pegar um banco público, 2 funcionários entraram no mesmo dia, na mesma agência, foram trabalhar no mesmo setor, no mesmo horário de trabalho. Um é crente, o outro não é. Eles têm mesmo salário, os mesmos benefícios, as mesmas oportunidades. Esse banco disponibiliza para eles, na intranet, que é a internet interna do banco, a intranet, uma universidade corporativa para ele ali pegar e estudar, fazer cursos. Vamos lá, treinamentos e tal. Com o salário que ganham, podem até cursar uma faculdade. O cara que não é crente, ele pega e aproveita aqueles cursos ali. Conversa com a chefia dele, fica às vezes meia hora depois do horário fazendo aqueles cursos lá e tal. O crente da hora dele mete o pé, porque ele tem compromisso com a igreja. Mete o pé. Ele tem compromisso com a igreja e mete o pé. Tal. Às vezes precisa de um trabalho ali, coisa e tal, esticar um pouco o horário. O crente às vezes até estica um pouco, mas às vezes não. Dá aquela hora, ele mete o pé e vai embora. O cara que não é crente, ele pega firme. Vai para a faculdade. Aí surge uma promoção. Tem lá um processo seletivo interno para o cara alcançar um cargo mais elevado. Quem é que vai ganhar o processo? O crente? Só porque é crente, porque ora? Ou o cara que não é crente, que se preparou? É claro que é o cara que não é crente. Ele se preparou, estudou, fez os cursos e capacitações. Vou dar outro exemplo muito comum dentro das igrejas, com relação à carreira profissional. Vamos lá. 2 irmãos, 2 crentes estão desempregados. Estão passando um perrengue lá. Os 2 crentes estão na mesma igreja, mesma faixa etária. Vou botar mais ou menos iguais para fazer uma comparação. Para fazer comparação tem que ser com dados iguais, né? Parecidos. Não pode ser dado diferente. Não posso comparar um garoto com um idoso, um cara quase idoso que nem eu. Então, vamos lá. Então, os dois irmãos estão na faixa dos 30. Estão desempregados, o que eles fizeram? Levaram os seus currículos e colocaram lá na mesa da consagração. Eles estão lá no culto de consagração e tal. Beleza. Estão lá, estão fazendo o certo. Pedindo a Deus para abençoar, colocando na mesa de consagração para os irmãos que são da equipe da consagração
horária. Até aí tudo bem. Agora vamos lá, o currículo de um crente, do primeiro crente. Tem uma graduação, tem uma pós-graduação, falam inglês, tem conhecimentos bem legais de informática, sabe movimentar um Word, um Excel, um PowerPoint e tem uma experiência profissional bem bacana. O currículo do segundo crente. Malemar tem o ensino médio, como a gente costuma dizer. Não fala um idioma além do português, às vezes até o português é precário. Não tem aquela especialização e tal que o outro tem. Como é que vai ser? Quem você acha que Deus vai abrir a porta? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Não é pecado você se preparar profissionalmente para você alcançar lugares altos na carreira profissional, não. Não é pecado, não. Não é pecado você estudar, não. Não é pecado você se preparar, não. Muito pelo contrário. Na própria Bíblia você encontra gente preparada, culta, letrada, até para fazer a obra do Senhor. Moisés foi um cara preparado para ser um faraó. Foi preparado para ser um líder. Moisés foi preparado. Moisés não era um cara qualquer. Moisés foi preparado para ser um faraó, para ser um líder. Ele tinha todo o conhecimento da arte e da ciência do Egito. Confere na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos que você vai encontrar essa informação lá. Confere que você vai encontrar. Tá? Você vai encontrar essa informação. E você vem para o Novo Testamento, você encontra Paulo, um cara preparado por Gamaliel, um cara super culto, super letrado, falava vários idiomas. Alguém preparado para liderar. Então não é pecado, não. Nós temos essa obrigação. Faz parte inclusive do nosso bom testemunho. Então o estudante que é cristão, ele dá bom testemunho. Uma das formas dele dar bom testemunho é ser sendo um estudante dedicado, tirando boas notas, sendo um cara que se destaca academicamente, o que vai mostrar que Deus abençoa essa área também. Deus tem bênçãos para essa área também, e a pessoa tem que se preparar para essa área também. Então, meu irmão, minha irmã, esse livro serve para você aprender a preparar um currículo sem erro de português, um currículo adequado para as necessidades atuais do empregador. Tá? Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre currículo. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre dinâmica de grupo, como é que você se comporta na dinâmica de grupo. Eu tenho várias dicas ali para você. Eu tenho um capítulo falando sobre entrevista de emprego, como é que você se comporta numa entrevista de emprego. Eu tenho ali um capítulo falando sobre redes sociais, que faz parte do processo seletivo, a análise das redes sociais do candidato. Tá? Eu tenho um capítulo inteirinho para você ler sobre esse assunto, como você vai aprender a lidar com redes sociais para você se tornar empregável e para você se manter no emprego também, tá? Tem gente que perde emprego porque não sabe usar rede social, tá? Tem gente que é mandado embora por causa de bobeira que faz em rede social, tá? Por causa de vacilo de rede social, por causa de vacilo que dá em rede social. Vamos lá. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre etiqueta corporativa, ou seja, como é que você se comporta na empresa que você está trabalhando, que tipo de roupa você veste, que tipo de vocabulário você usa, que tipo de assunto você conversa, que tipo de assunto você não conversa. Eu tenho lá um capítulo inteirinho falando sobre etiqueta corporativa. Eu tenho um capítulo falando sobre marketing pessoal. Tenho um capítulo inteiro falando sobre apresentação pessoal. Tenho outro falando sobre estudo, escolaridade. Tem outro falando sobre desemprego estrutural e planejamento de carreira. Tem outro falando sobre o plano B. E ali eu começo a falar de planejamento para aposentadoria e tudo, tá? Então, eu quero convidar você. Em breve eu vou colocar esse livro disponível, tá?
nas plataformas adequadas, tá? Assim que ele estiver pronto, eu vou divulgar muito legal, vou fazer uma divulgação bem legal, tá? Para que você possa ter oportunidade de melhorar a sua carreira profissional. Aí você se pergunta, com base em que tipo de conhecimento você escreveu esse livro? Você me pergunta agora, eu te respondo agora. Eu compartilho com você minhas experiências pessoais, dos anos que eu procurei emprego, dos acertos e dos erros que eu cometi. Eu tenho também a minha experiência acadêmica como terminando estudante de administração, formado em administração. Eu tenho minha experiência, tá? Tenho minhas experiências baseadas em pesquisas, porque quando eu escrevi esse livro, eu fui pesquisar, principalmente as partes que eu falo lá sobre estudo, escolaridade, todos os dados que eu coloquei lá, são dados pesquisáveis, são dados que eu encontrei na ocasião que eu escrevi, e obviamente que se você for pesquisar, você vai ver que os números podem até mudar um pouco, porque é claro que quando eu escrevi o livro, eu pesquisei os números da época que eu escrevi. Então, eles podem mudar, claro, para mais ou para menos. Isso aí faz parte da estatística. Mas você tem uma ideia ali. Eu tenho certeza que não houve mudanças radicais não, tá? Por exemplo, o percentual de pessoas no Brasil que tem graduação não modificou grande coisa da época que eu escrevi o livro para cá, não. Pode ter certeza que não mudou, não mudou grande coisa, não, tá? Ainda temos pouquíssima gente que tem graduação, tá certo? Então, em breve, meu livro vai estar disponível para você adquirir. Cuide bem da sua carreira profissional. Grave esse nome. Assim que ele estiver pronto, vou divulgar bem para que você possa comprar. E eu tenho meus outros livros aí disponíveis, tá? Os links estão aí nos comentários. O Dinheiro Nosso de Cada Dia está na Amazon versão digital. De Lodebar para Wonderland está na Amazon versão digital. Está no Wiclap a versão impressa. Está no Clube de Autores a versão impressa. Bom, os links estão aí. Amém? Vem comigo. Vamos entrar agora então no texto. Provérbios capítulo 8, do 6 ao 11. A excelência da sabedoria. A partir de agora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não, assim você me ajuda a distribuir esse vídeo nessa plataforma e assim você me ajuda a fazer esse vídeo alcançar mais e mais pessoas. E hoje, 10 de maio de 2024, eu quero desejar a você, mamãe, um dia das mães abençoado, muito repleto, muito cheio das bênçãos de Deus sobre a sua vida, e que elas se acumulem durante todos os dias da sua vida. Dia das mães é todo dia, e você que é filho, honre sua mãe, lembre da sua mãe todos os dias da sua vida. Dia das mães é todo dia. Vem comigo, Provérbios 8, do 6 ao 11, a partir de agora. A excelência da sabedoria. Ouçam, porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Sim, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. Todos os meus conselhos são justos. Não há neles a menor mentira ou maldade. Aqueles que têm discernimento entendem melhor entendem minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Prefiram a minha instrução
a prata, e o meu conhecimento ao ouro mais puro, pois a sabedoria vale mais que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar com o valor da sabedoria. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que ela seja cada vez mais e mais preciosa para você. Que ela seja cada vez mais e mais reluzente na sua vida. Vamos meditar durante esses minutos nesse texto aqui que Salomão escreveu para nós. É como eu tenho dito aqui, nessa plataforma eu tenho trazido palavras que servem para um universo grande de pessoas. Embora eu seja um pregador da palavra de Deus, embora eu seja um pregador cristão, o livro de Provérbios é um livro que serve para todas as pessoas, ele tem conselhos práticos para todos. E vamos falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria, ela está além do conhecimento. Nem todas as pessoas que detêm o conhecimento são sábias. Porque nem todas as pessoas conseguem transformar o conhecimento adquirido nos livros, nos estudos, em sabedoria. Porque a sabedoria, a gente pede a Deus, ela é dom. Tiago fala, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e será dada. Então, sabedoria é algo que vem de Deus. E é muito legal quando a gente consegue transformar o conhecimento em sabedoria. Sabedoria, ela tem uma representatividade muito grande na nossa vida. Por exemplo, quem é inteligente aprende com os próprios erros. Quem é sábio aprende com os erros dos outros. Que aí não vai fazer igual. Você já viu que aquela pessoa errou. Então, quando você consegue aliar a inteligência à sabedoria, você aprende com os seus próprios erros e você aprende com os erros dos outros também. É o ideal para nós como seres humanos. A sabedoria, ela é fundamental, ela é excelente para quê? Para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos saber a palavra certa para falar, a hora certa para falar, a hora certa de ficar calado. A sabedoria, ela serve para a gente tomar as decisões certas em todas as áreas da vida. A sabedoria, ela é um bem assim, tão precioso que foi o único bem que Salomão pediu. E através da sabedoria ele conseguiu alcançar as outras coisas. Interessante, né? Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Com a sabedoria, ele conseguiu fazer boas alianças, ser um bom rei, fez boas alianças, fez bons negócios, era riquíssimo. Com a sabedoria que ele pediu e Deus deu. E a sabedoria nos permite não somente recebê-la do Senhor quando a gente pede, mas usá-la corretamente para fazer as coisas. Vamos meditar aqui verso por verso para a gente poder entender, tá? Vamos lá. Verso 6. Ouçam, porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes, e todos eles são verdadeiros e justos. Aqui, Salomão nos chama atenção para algumas características dos conselhos que ele tem. São verdadeiros, são justos. Vocês prestaram atenção? Vou repetir aqui. As características aqui que chamaram a atenção para os conselhos. Ó. Valiosos, muito importantes, verdadeiros e justos. No verso 6, Salomão apontou 4 qualidades dos seus conselhos. Valiosos, muito importantes,
verdadeiros e justos. Nós temos visto nos dias de hoje muita gente nas redes sociais dando conselhos sem valor nenhum, irrelevantes, sem importância nenhuma, mentirosos e injustos. Tá cheio disso aí nas redes sociais. Gente dando conselhos fúteis, gente dando conselhos irrelevantes, conselhos mentirosos. Então, nesse verso eu quero que você medite nessas 4 qualidades que Salomão apontou aqui para os conselhos que ele tinha, que ele tem para nós. Valiosos, muito importantes, verdadeiros e justos. Passe o conselho que você ouve de alguém por essas 4 peneiras. É valioso o conselho? É muito importante? É verdadeiro? É justo? Passa por essas peneiras para você entender, tá? Que tipo de conselho você pode ouvir. Lembra do Salmo 1? Salmos 1, verso 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, ele não dá ideia ao que o ímpio fala. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para ficar dando ideia, entendeu? Ele não ouve. Tá vendo aí na internet, ouviu besteira, ele dá a descarga e toca a vida, ignora. Não para ficar dando ideia quando alguém interpela ele na rua, vê que tá falando besteira, falando groselha, falando baboseira, falando abobrinha, ele ignora. E não se assenta na roda dos escarnecedores, não participa daquela rodinha ali de conversa fiada. Lembra do Salmo 1, verso 1, tá? Também, na hora de você avaliar um conselho. Vamos para o verso 7. Provérbios 8, agora verso 7. Sim, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a falsidade. Aqui é Deus nos alertando. A verdade está aqui, ó, palavra de Deus, ó. Aqui está a Bíblia aberta aqui para eu ler para você. A verdade está aqui, tá? Jesus nos fala. E conhecerão a verdade os libertará. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. João capítulo 8, versos 32 e 36. Então, presta bem atenção, tá? Baseie sua vida no que a palavra de Deus diz. Tem os conselhos verdadeiros ali, valiosos, importantes, justos. Deus está falando que os conselhos dele são verdadeiros. Ele detesta a mentira, ele detesta a falsidade. Está ressaltando isso aqui. Vamos para o verso 8. Todos os meus conselhos são justos, não há neles a menor mentira ou maldade. Deus está colocando bem claro quem é Ele e qual é a diferença dos conselhos dele para os conselhos que tem aí no mundo, tá? Não preciso nem me esticar muito nesse texto aqui, nesse verso. Vamos para o 9. Aqueles que têm discernimento entendem minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Aqui Deus joga a responsabilidade para mim e para você. Vou repetir. Aqueles que têm discernimento, isso é para mim e para você. Entendem minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Só um louco insensato é que anda por aí ouvindo conselho de ímpio. Só um louco insensato anda por aí ouvindo o conselho de gente que não tem nada para falar, gente que não tem nada para acrescentar, gente que só tem futilidade, gente que tem conselhos assim absolutamente ignóbeis, absolutamente assim irrelevantes. É só você ver as redes sociais aí, elas estão cheias dessas pessoas que não tem nada para dizer
e ainda assim ficam aí dizendo, e tem milhares de seguidores que são cegos, sendo guiados por outros cegos. Mais cegos do que eu, que não enxergo do olho direito, no esquerdo, e só tenho 10% do olho direito. Pois é. Vem comigo aqui para o verso 10. Prefiram a minha instrução à prata, esse A é craseado, e o meu conhecimento ao ouro mais puro. Você sabe o que Salomão está querendo dizer aqui? Para nós prestarmos atenção nos conselhos de Deus. Se tivermos que escolher a prata ou o ouro mais puro, e o conhecimento, a sabedoria, nós devemos então dar preferência ao conhecimento, dar preferência à sabedoria, porque com o conhecimento, com a sabedoria, nós teremos condições até mesmo de alcançar esse ouro e essa prata. Até porque, por mais valiosos que sejam, eles são muito menos valiosos do que a sabedoria. A sabedoria tem um valor inestimável. Você não tem como calcular. O ouro, a prata, o dólar, o real, as ações, a gente tem como calcular. O valor de cada ação, o valor de cada real, de cada dólar, coisa e tal, a cotação do dólar, do euro, parará. A gente tem condições de calcular, mas a sabedoria não. Ela não está disponível no mercado de ações, não está disponível nos mercados futuros, não está disponível em lugar nenhum, a não ser na palavra de Deus, a não ser vinda do próprio Deus. E isso não tem preço, é inestimável. Vamos para o verso 11. Pois a sabedoria vale mais que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar com o valor da sabedoria. Foi o que eu acabei de falar aqui. Eu acabei de falar isso. Dá para a gente imaginar, né? Imagina. Você consegue aí fazer Você consegue estudar, coisa e tal, e uma colocação boa no mercado de trabalho, coisa e tal, recebe uma herança boa, seja como for, você consegue calcular o valor, uma herança boa, um valor bom, você consegue, você tem ideia de como mensurar. Agora a sabedoria não, você não tem como mensurar o valor da sabedoria. É inestimável, não tem preço. Então, quando a gente fala aqui sobre a excelência da sabedoria, foi o título da mensagem que Deus me deu, é para que você e eu comecemos a pensar em buscar de Deus a sabedoria. Pedir somente isso a Ele, sabedoria. E ela vem. Tiago fala, peça sabedoria, ela será dada. E Deus não lança em rosto, Ele dá com liberalidade. E através da sabedoria nós podemos adquirir muitas coisas na vida. Conhecimento, inclusive até os bens que queremos, né? A prosperidade financeira que queremos. Não estou falando necessariamente de riqueza. Prosperidade é viver bem com o que você tem. E não é pecado você querer ter algo mais, desde que você não coloque isso como seu Senhor. O único Senhor é Deus. O problema é quando a pessoa coloca o dinheiro como seu Senhor. O problema é quando a pessoa coloca os seus bens materiais como seu Senhor. É aí que está o problema. Como está lá escrito em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor a ele. Tá? A excelência da sabedoria, ela nos ensina a ter educação para falar, porque ser sincero é assim, não é tudo que vem na nossa boca que a gente tem que falar. Ah, eu sou sincero. Não, muitas vezes você só é mal educado mesmo. Porque não é tudo que vem na mente que você tem que falar. A sabedoria faz a gente pensar, filtrar, saber se aquela é a maneira de falar, se aquele é o momento, se é aquela pessoa que tem que ouvir. Então isso é ter sabedoria. Estou dando um exemplo aqui de como a gente usa a sabedoria. Tá?
para educar um filho, se a gente é patrão, para comandar uma empresa, se a gente é empregado, como se comportar na empresa. Isso é ter sabedoria. Se a gente é crente, que é cristão ali, não é pastor, sabedoria para obedecer um pastor. Quando a gente é pastor, sabedoria para conduzir um rebanho. Sabedoria, ela vem de Deus, ela nos ajuda a adquirir o conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria e prosperidade, progresso, bens materiais, em bênçãos, em bênçãos, em bênçãos, em todas as áreas da vida. Sabedoria, ela é inestimável, é muito mais preciosa do que ouro e prata. E nós devemos aprender a filtrar, passar por aquele filtro que eu falei para vocês no verso 6, né? Se o conselho é valioso, é verdadeiro, é importante, é justo, tá? Tudo isso a gente tem que pensar. E cuidado com os conselhos que você ouve aí nas redes sociais. Cuidado com os conselhos que você ouve aí dos seus amigos. Cuidado. Porque Satanás usa a boca de muita gente para dar conselho errado. Só que na hora que dá ruim, geral mexe o pé. Você que fica sozinho na furada. Porque seguiu o conselho errado e aí deu ruim. Você que fica na pior sozinho. Tá bom? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 8, do 6 ao 11. Que Deus continue abençoando sua vida e que você seja cada vez mais e mais edificado por essa palavra que Deus colocou aqui nessa plataforma para que você possa ouvi-la e recebê-la e usá-la como parte desse processo de você adquirir sabedoria para você ter a sua vida transformada. Eu não sei quem você é, se você tem alguma crença, alguma religião, se você já abriu seu coração para Deus ou não, mas esse é o momento de você fazê-lo, não importa onde você esteja, não importa o dia nem a hora que você esteja vendo esse vídeo. O importante é que você comece a usar esse poder da sabedoria que nós acabamos de meditar aqui e que você abra o seu coração para que Deus possa entrar, fazer morada, ser o seu Senhor, ser o seu Salvador, e a partir daí você começar a receber sabedoria para você alcançar as coisas na vida. Muito obrigado que você ficou até aqui, muito obrigado que você teve paciência para me ouvir, e eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.